aí, meus amigos? Bom ou não? Então, sábado eu comecei a fazer um vídeo sobre o contador do Nine, mas menino, uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, e quando você vê, você não tá chocado. Você tá petrificado? Tem umas coisas que a galera esqueceu, mas é muito importante lembrar porque vão bater em cheio com os acontecimentos recentes. Vou trazer isso no próximo vídeo porque eu achei que valia a pena puxar mais um pouquinho, pesquisar mais um pouquinho, e eu juro que vai valer a pena. Ah, e o caso do Milton Ribeiro vai nesse aí também, tá? Não esqueci desse assunto. Até lá a gente vai botando a fofoca política em dia, porque eu não sei vocês, eu adoro quando a galera paga a língua. Ainda mais quando eles apontam crimes que eles fazem. É simplesmente sensacional. Vai ter mega exposed nesse vídeo? Sim. Vamos mostrar a mídia mentindo descaradamente? Vamos demais. Vai ter VAR pro iluministro? Opa! Vai também. Mas também vamos repercutir a lei que começou a valer desde ontem. E os nossos bolsos agradecem. Não agradecem você, governador cara de pau. Isso você pode ter certeza porque a gente lembra o que vocês fizeram no verão passado. Mas a gente vai detalhar essa história. Feita a introdução, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Então, galera, fumacinha branca, já temos aí o nosso vice, é o General Braga Neto. E eu tenho que comentar, porque foi muito engraçado, né? A única vez na vida que eu encontrei com o General Braga Neto, é óbvio que eu tinha que pagar um mega mico. Tava eu lá, super achando que eu tava fazendo a coisa certa, né? Dei de cara com o então ministro na época, olhei pra ele, o que você fala, o que você fala, não falei eu. Obviamente ele entendeu o que eu tava querendo fazer, ele olhou pra mim, parou na minha frente e disse: soldado, dedão também é dedo. Então, galera, fica aí a dica, tá? Dedão também é dedo aqui, ó. É assim, ó. É assim. Aí, ó, você vai gravar pra vida. E sim, curti muito a indicação, espero que vocês também tenham gostado. E aí, se vocês não gostaram, vocês me contam aqui no comentário, tá? A gente vai repercutir nesse assunto. Bom, segunda-feira foi um dia histórico, dia que foi sancionada a lei que definiu uma alíquota máxima para o ICMS, para bens considerados essenciais, como transporte coletivo, energia elétrica e o bendito combustível. Teto máximo, 18%. Antes de eu entrar nesse assunto, eu não aguentei a fala do governador de São Paulo, seu Rodrigo Garcia, do PSDB, partido que colocou solda na porta dos comércios, mas que manteve os salários da sua cúpula política às custas do dinheiro da população, que não teve pagamento de imposto aliviado, mesmo impedido de trabalhar. Olha que fala mais... É uma decisão que o governo de São Paulo sai na frente, aplica-se de maneira imediata essa redução a partir de agora de 25% para 18%. Faço essa observação sobre a camuflagem do ICMS porque eu sou daqueles que não acreditam que a gente trata uma infecção grave como essa só com dipirona, só com antitérmico. Uma infecção grave assim não se trata só com dipirona. Pois é, menino, me lembrou aquela doença que causou a pandemia, a maior crise na saúde da nossa geração? E o tratamento era de dipirona? Pra mim soou como deboche, mas eu sei que ele tava falando sério, então é só hipocrisia mesmo. Mas enfim, também achei muito cara de pau dele ele dizer: ah, São Paulo foi o primeiro estado a diminuir a alíquota. Ah, vá, colega, diminuiu porque a lei agora obriga. E não vem com essa de engenheiro de obra pronta, porque nenhum governador queria dar esse benefício ao povo com receio de beneficiar o pai da criança, que foi o governo federal. Muito pelo contrário, fizeram reuniões e reuniões para poder barrar essa diminuição. E vale lembrar, a bancada do PT foi contra, assim como foram contra o saneamento básico para todos, assim como foram contra o Plano Real e foram contra qualquer coisa que melhore a vida do povo quando não são eles sentados no trono. Eles vão lá e obstruem, transformam o caos e se vendem como solução à sua própria criação. E agora, em meio a uma crise mundial causada por uma pandemia e uma guerra, não é uma boa ideia reduzir impostos. Redução de impostos é uma coisa ruim. Confia.
Na época que o Bolsonaro anunciou essa medida para aliviar o bolso da população, a mídia caiu em cima. Medidas eleitoreiras, eles diziam. Aí o Biden pede para o Congresso a suspensão dos impostos sobre a gasolina para poder aliviar um pouco o bolso dos americanos e... tudo bem, o Biden só quer ajudar. A cara da mídia nem arde. E quando eu digo que não arde, é porque não se pode perder o que não se tem, tipo vergonha. O mundo inteiro segue desesperado para reduzir o preço da gasolina. E isso nos lugares onde ainda tem, né? Porque tá faltando. E você sabe, se falta, o preço dispara, é o tal da oferta versus demanda. E aqui no Brasil, tentando a todo custo aliviar para ajudar a população, me aparece a Veja e posta isso aqui. Novo presidente da Petrobras deve segurar preços. Ação dispara mesmo assim. A ação dispara mesmo assim. Isso é o quê? Torcida? Porque se fosse uma análise econômica, a previsão de quem a fez deu errado, né? Porque as ações continuaram subindo. E só para concluir, o preço na bomba já caiu 50 centavos, apesar da torcida contra. E por falar em torcida contra, eu preciso aqui falar do PT, porque tá na hora de apontar o dedo na cara sim. CPI do circo, memorável, quanto desperdício de dinheiro público, todo mundo aí se lembra, né? Em dado momento, e é muito importante relembrar esse passado recente, operadoras de planos de saúde foram apontadas como alvos para investigações. Na CPI, senadores do PT levaram o nome da empresa Rap Vida, dizendo que ela deveria ser investigada porque ela estava dando para os seus pacientes aquele remédio que não deve ser mencionado. Dá uma olhada nos posts do senador Feliz. Se liga. 2 de outubro de 2021. O Rap Vida é mais um caso que a CPI do circo terá que investigar. 6 de outubro de 2021. Todos os caminhos levam a ele e vamos às coincidências da vida. Donos da Rap Vida doaram 300 mil ao Progressistas para manutenção do partido entre os dias 4 e 18 de dezembro de 2020. Então aqui de forma muito clara, o senador Feliz está insinuando que a Rap Vida estaria ligada ao governo em alguma treta, porque doou 300 mil para o PP, certo? E aí vieram as demais sessões da CPI, toda a artilharia mirada única e exclusivamente na Prevent Senior, e a gente ficou se perguntando, mas e a Rap Vida, apontada pelos senadores do PT, Humberto Costa e Rogério Carvalho, ambos do Nordeste? O que me remete ao consórcio Nordeste, mas nem é esse o caso. O caso é que a bola foi levantada e a CPI foi encerrada sem ouvir ninguém da Rap Vida. E, óbvio, sem que ninguém do grupo fosse indiciado. Onde é que foi parar aquela indignação que o senador Feliz estava gritando lá em seu Twitter? Por que a CPI deixou a Rap Vida no cantinho do pensamento? Bom, só lembrando que o coordenador de campanha do Nine é o próprio Randolph, uma pessoa adorável, por sinal, né? E eu só falei isso por falar mesmo, tá? Achei que o fato era tão importante que merecia ser relembrado. Ah, e o senador Feliz também era o vice-presidente da CPI do circo. Mais um fato importante. E aí a gente acorda com a seguinte notícia, sociedade. Metrópolis. Donos de planos de saúde poupados na CPI do circo fazem doações ao PT. Pedido de convocação de executivos da empresa havia sido apresentado por 2 senadores petistas. O valor pago ao PT foi de 250 mil reais em abril de 2022. Você entende? Senadores petistas denunciam. CPI comandada por coordenador da campanha do Nine. Empresa, após ser citada, desaparece do radar. E agora reaparece doando 250 mil para o PT. Parafraseando o Twitter do senador Feliz. E vamos às coincidências da vida. Vem cá, isso não parece absurdamente suspeito para você? Porque para mim, não. Vale os nossos parlamentares da base darem uma olhadinha mais de perto nisso aí, hein? Porque me pareceu, sei lá, sendo boazinha, um conflito gigante de interesses. Mas eu queria dizer outra coisa. Só não vou falar porque a prerrogativa de poder dizer o que se pensa sem ser considerado crime só vale pro lado de lá do muro. É uma pena, né? E seguindo essa linha, eu preciso falar de Iluministro, aquele que repudia fake news.
Um trecho repercutiu bastante nas redes sociais, mas um outro ficou meio de lado, um outro muito importante. Mas eu quero viver o momento completo. Então vamos deixar o iluministro falar? A minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Tá bem. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Isso é mentira. Bom, muito bem. A gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Abro aspas, mentira. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui Bom, aqui a mulher, e olha só, eu disse mulher, foi atacada pelo ministro sendo acusada de falta de civilidade porque ela ousou desmentir o magnânimo. Não pode, né? Mas ela só fez isso porque a PEC 135, que foi a PEC votada em 2021, não previa contagem manual de votos em lugar nenhum. Ela diz o seguinte, abre aspas, no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para registro do voto, é obrigatória a expedição de células físicas conferíveis pelo eleitor a serem depositadas de uma forma automática e sem contato manual em urnas indefasáveis para fins de auditoria. Fecha aspas. Era só isso aí. Essa é a verdade. E dizer que quem fala o contrário não é ataque à civilidade, é apenas a correção de uma mentira. Correção de uma mentira. Mas foi até interessante ver que o ministro abriu que atuou diretamente para impedir esse retrocesso, porque a legislação diz que ministro do Supremo não pode agir de forma político-partidária, o que resultaria em crime de responsabilidade. E eu só posso dizer até aqui. Só posso dizer que isso é interessante. Já outra fala do iluministro maravilhoso, empoderado. Bom, eu vou deixar vocês ouvirem porque eu vou chamar o VAR em seguida. Todos, a maioria de nós aqui, pelo menos os mais antigos, nós crescemos num mundo em que a informação tinha a marca da imprensa profissional. E, portanto, a informação, os fatos e as opiniões, para chegarem ao espaço público, elas passavam por um filtro do jornalismo profissional com a sua ética e com a sua técnica. Um filtro do jornalismo profissional. Deus me livre de você receber uma matéria mentirosa sem a avaliação dos profissionais da mídia que jamais mentem. Certo? Folha de São Paulo. Bolsonaro manda a vice-governadora de Santa Catarina ficar para trás enquanto acena para apoiadores. Daniela Reiner, esqueci o nome dela, do partido do presidente, obedeceu durante evento evangélico. Veja bem como a mídia profissional, usando o seu filtro de jornalismo, criou essa mentira na intenção óbvia de atacar quem apoia o Bolsonaro, sabe? Estão querendo dizer que ele odeia as mulheres, mandou a mulher ficar para trás, um misógino. Sim, foi o que a Folha tentou fazer. E a lógica é pensar que a Folha retroalimentou as demais mídias profissionais. Presta atenção. Bolsonaro para vice-governadora de Santa Catarina. Vai para trás. Vídeo registra momento em que Daniela se afasta em evento com Luciano Hang em Balneário do Camboriú. Mas tem mais. A mídia vai se retroalimentando. Vídeo em que Bolsonaro manda a vice-governadora de Santa Catarina ficar para trás em ato viraliza nas redes. Até o Boulos compartilhou. Que coisa, né? Para completar a dobradinha jornalística profissional venceu Noblar Estigar após a matéria da Folha. Como Bolsonaro trata as mulheres em geral? Bom, eu posso falar por mim. Muito bem. Bem que a gente se encontrou poucas vezes, né? Mas muito bem.
Esse aí é o filtro jornalístico profissional que o iluministro se referiu? Bom, um minutinho, eu vou chamar o VAR. Esse aí é o tal vídeo, hein? Chega pra lá, Daniela. Daniela, chega pra lá. Mas será? De quem que é essa cabecinha de óculos aí, meu Deus? De quem será? Temos o VAR. Olha o VAR. De olho no VAR. Ah, não era com a Daniela, viu, grande mídia? Não era. A imagem não mente, por mais que a mídia manipule. E antes que alguém tente levantar o dedinho e apontar para o outro lado e dizer que o Bolsonaro foi grosso com o rapaz, esse aí é o Jorge Seife, ex-secretário da Pesca e muito próximo do presidente. De almoçar, de tomar café da manhã juntos. O presidente gosta bastante dele. Nada, e eu disse nada, vai apagar essa fake news gigantesca promovida pela mídia na intenção de atacar o presidente porque ele não dá mais dinheiro público pra grande mídia. Oh, que pena. A mídia tá quebrando. E sabe quem foi que falou isso? Esse avanço das mídias sociais trouxe uma grave crise para o modelo de negócio da imprensa tradicional, como nós todos sabemos. Porque a publicidade toda migrou para o meio digital. Para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube e saiu da imprensa profissional. E nisso o iluministro está absolutamente certo. Hoje os anunciantes preferem anunciar na internet, onde a galera escolhe o que assistir e não no que é entubado por falta de meios. A internet democratizou a informação, o entretenimento e a TV se tornou obsoleta em muitos aspectos. E nada vai mudar isso. Por esses motivos, uma grana do governo ia cair super bem, né, grande mídia? Mas não nesse governo. E eles sabem disso. E é por isso que eles precisam derrubá-lo. Alô, TSE, desbloqueia minha monetização ou diga aí o que foi que eu fiz. É o que eu considero justo num Estado democrático de direito. Para quem dá aquela mega moral, no www.teatualizei.app tem um vídeo novo muito legal de um assunto triste. A fome. Mas a fome pela ótica da mídia. Vai lá conferir que quem tem culpa nisso aí... Não vou dar spoiler, não. E enquanto você curte os vídeos exclusivos, em breve sai um novo documentário totalmente financiado por você, que está me ajudando a contar essa história ainda não contada. Ainda. Entra pra família com 10 bonouros por mês e você já vai fazer toda a diferença. O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. E antes de encerrar esse vídeo, bom, o vice do Nine tem uma coisa para dizer para você. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje é resultado do período do PT, de total irresponsabilidade com a questão fiscal. E esse é um fato importante. Esse desequilíbrio todo de contas públicas, 13 milhões de desempregados, não começaram agora. Isso começou lá em 2014, do PT e dos adoradores do Lula. Ciro, sempre aliado do PT, Marina, 25 anos no PT, Meirelles, ministro do PT e o próprio Haddad. Essa é a situação. Tem que agir rápido. Cada um tem o vice que merece. Pois é. E agora eu quero saber de você. E essa grana da empresa que se livrou da CPI? Vai ter investigação? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!